Jomir vai realizar um sonho na temporada 2023 da MotoGP, mas também vai enfrentar uma pedreira e tanto. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Depois de 4 temporadas pilotando pela Suzuki, Jomir vai mudar de endereço na MotoGP. A partir desse ano, ele é um piloto da Honda e vai formar dupla com ninguém menos do que Marc Marquez. Isso não é fácil, né não? Mas a vida não vai ser fácil para Jomir, e por vários motivos. Não só porque o companheiro de equipe é Marc Marquez. Jomir está chegando na Honda num momento muito difícil para a montadora da Asa Dourada. A Honda tem um histórico muito vitorioso na MotoGP, isso é verdade. Se a gente olhar para a tradição da Honda, por tudo aquilo que ela já fez, pelas motos vencedoras que ela construiu, pelo histórico e tudo mais, eu acho que a gente pode arriscar dizer que a Honda vai sair dessa, né? Em algum momento ela vai sair dessa. Em algum momento ela vai achar a luz no fim do túnel, conseguir superar essa dificuldade toda que ela se meteu aí e vai dar a volta por cima. Mas a realidade é que a Honda fechou a temporada 2022 no último lugar do Mundial de Construtores. Esse é um lugar que não pertence à Honda. Historicamente, esse lugar não pertence à Honda. Mas foi aonde ela terminou. Então, a gente sabe que a situação não foi fácil para a Honda. E a gente sabe que a Honda precisa achar um jeito de sair dessa condição. Só que como que a Honda chegou até ali? A Honda chegou até ali com uma decisão que, para mim, sempre foi uma decisão errada. Para mim, sempre foi uma decisão muito arriscada. Por quê? Porque a Honda simplesmente apostou todas as fichas dela no Marc Marquez. Aí você vai falar, mas por que tá errado, né? É o Marc Marquez. Sim, é o Marc Marquez. Só que a gente tá falando de um esporte onde eles se machucam com uma frequência impressionante. Eles estão muito expostos. Então, se você aposta num piloto que pode se machucar, e ele não precisava ter se machucado do jeito que ele se machucou, com todas as consequências que ele teve, mas se você aposta num cara que, sei lá, ele pode tropeçar, quebrar um dedinho e qualquer coisa, e você tem ele fora por 1 ou 2 corridas, já te prejudica, porque não tem ninguém que pode fazer o que ele faz, se você só tem uma moto que só ele pilota. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a Ducati. A Ducati passou 15 anos na fila porque ela construiu uma moto que só Casey Stoner sabia pilotar. E a gente viu isso evidente por muitos e muitos anos. A Ducati teve isso escancarado quando o Valentino Rossi chegou. Porque durante muito tempo ficou aquela coisa assim, imagina, não é isso, a moto não é ruim. E aí quando o Valentino Rossi chegou, a Ducati perdeu todas as desculpas. Porque se nem o cara que todo mundo sabia que era um baita de um piloto consegue pilotar essa moto, então o problema não está nos pilotos, o problema está no resto do mundo. Com a Honda, isso talvez tenha ficado evidente quando o Jorge Lorenzo subiu na RC213V e ficou terrível, né? O Lorenzo se aposentou para não continuar, né? Porque a situação era muito ruim, né? O desempenho dele era muito ruim em cima daquela moto. Então, a Honda fez essa opção, né? Eu me lembro do diretor técnico dar uma declaração de que não, a gente sabe que a moto vai ficar mais difícil, mas a gente tem o melhor piloto do mundo, ele compensa. É verdade, o Marquez passou anos compensando. Mas se a gente lembrar como foi que ele se machucou, aí a gente percebe que isso foi um erro. Por quê? Porque ele se machucou andando acima do limite da moto, para tentar compensar uma deficiência que aquela moto tinha. Então, foi um erro estratégico deles, né? Porque eles tendo 4 pilotos na pista, eles criaram uma moto que só um cara consegue pilotar. E esse um cara é um fenômeno, ele é ótimo, tudo bem, ele consegue fazer isso. Mas no momento em que ele não pôde estar na pista porque ele se machucou fazendo o que ele precisava fazer para fazer essa moto ter performance, o que aconteceu com a Honda? Ela desapareceu, né? Ela foi parar na 6ª colocação do Mundial de Construtores. Quando a gente olha os números do ano passado, a gente vê que ele, mesmo fora de várias provas, ele ainda foi o melhor colocado do campeonato. Ele somou sozinho quase que os mesmos pontos que os outros 3 juntos. Então, a Marquez dependência segue muito visível na Honda. Então, eles precisam achar um caminho de ter uma moto que seja mais fácil para todo mundo. Hoje não é assim. Então, esse já é um fator que o Mir vai ter que superar. E ele tá vindo de uma moto que era diferente.
ele tá vindo de uma moto que tem um pensamento diferente, né? A Suzuki era mais docinha. Até pela construção do motor. A Suzuki, como a Yamaha, tinha um motor de 4 cilindros em linha, que é um motor, historicamente, tradicionalmente, mais fácil. Um motor mais docinho mesmo, né? Ele é conhecido por ser um motor mais fácil de pilotar, porque a entrega de potência é mais suave. Então é um motor mais tranquilo para os pilotos, de mais fácil adaptação. Então tem esse componente, ele vai ter que se adaptar a uma moto diferente. E aí tem o fato de você dividir a equipe com o Marc Marques. Todo mundo que dividiu a equipe com o Marc Marques sofreu. E a gente está falando de pilotos com currículos muitíssimo mais impressionantes do que o Joan Mir, com exceção do Pol Espargaró. Mas os outros, né, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, aí você pode falar, tá, mas o Pedrosa não foi campeão. Não foi por um acaso. Mas o Pedrosa já tinha um baita currículo quando o Marques chegou lá. O Pedrosa é um dos caras que mais venceu na MotoGP, mais conquistou pódios, mais conquistou poles, mais fez voltas rápidas e piriri pororó. Ele já tinha feito muita coisa na MotoGP quando o Marques chegou. E mesmo assim, o Marc Marques conseguiu superá-lo de uma maneira impressionante. Então, o Marques tem essa facilidade, ou essa qualidade, ou como vocês queiram chamar, de dominar os companheiros de equipe. Então não vai ser fácil. E não só pela qualidade do Marc Marques. A Honda é a equipe do Marc Marques. Porque ele já está lá há muito tempo, né? Ele já é o cara do pedaço. Por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez, pelo talento que ele tem, pela capacidade que ele tem, pelo que a Honda sabe que ele é capaz de fazer, aquela é a equipe dele. Aquele é o lugar dele. A Honda também não quer perder o Marc Marques. Então o Mir está chegando numa equipe que já tem um dono. E o dono é outro. Então a situação dele não é nada confortável. Ele sim está realizando um sonho, porque muitos pilotos da MotoGP sonham em vestir o uniforme da Honda. Né? É a equipe mais vitoriosa, é a equipe que tem um histórico, um currículo e tudo mais. Então é normal que ele tenha essa vontade, que ele tenha esse desejo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ele está indo por uma situação completamente difícil. Tecnicamente não é um bom momento. O fator Marc Marques é um fator muito desequilibrante, porque, né, você está correndo contra um dos melhores de todos os tempos. E aí você chega lá para querer dividir a atenção com ele. E outra, o Mir, por mais que ele já seja um campeão mundial, ele ainda não fez tanta coisa assim, né? Ele ainda venceu muito pouco, ele conquistou um título com uma vitória, né? Ele conquistou um título na base da regularidade, mas só com uma vitória na carreira. Então ainda é muito pouco. O ano passado dele também não foi um ano tão bom assim. Foi um ano que começou até que razoavelmente bem, mas depois que veio a notícia de que a Suzuki iria embora, foi um ano onde ele caiu demais, foi muito desequilibrado, foi um ano muito inconstante. Então, né, ele também não chega no auge dele. Então vai ser um ano muito complicado, vai ser um ano muito difícil para ele. Ele precisa se encontrar para ele pelo menos tentar, sabe, morder o Marc Marques um pouquinho, pressionar o Marc Marques um pouquinho, assustar o Marc Marques um pouquinho. E, honestamente, eu não sei se o Mir tem o que precisa para poder fazer isso, para poder preocupar o Marc Marques, para poder tirar o sono do Marc Marques. Acho que não. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o Marc Marques, quando ele põe a cabecinha no travesseiro, ele pensa assim, Joan Mir será meu companheiro de equipe? Que dor de cabeça. Será? Me conta aí o que vocês acham e a gente se vê numa próxima. Valeu!